Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria estar aqui no dia 31 de dezembro de 2023, né? Finalizando um ano que foi muito difícil para muita gente, mas muito mais do que olhar para a dificuldade, a gente tem que olhar para a esperança, né? E enxergar esse próximo ano que começa para nós humanos, né? Com esses calendários, meia-noite e 2024, né? Que ele venha cheio de amor, de esperança e de Cristo no coração da gente. E na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria e da espiritualidade que trabalha nessa casa, ganhamos o presente, todos nós, de a casa trazer no dia 31 de dezembro uma palestra sobre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Encerrar o ano com Jesus não tem maior presente. E a gente escuta tanto, Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso guia. Vamos tentar entender o que é isso. Que modelo é esse? Que guia é esse? Mas antes de tudo, a gente precisa se situar na história e se situar na importância que é o Mestre Jesus. Vamos lá atrás. 1000 anos antes do seu nascimento. Rei Davi. O rei Davi, humano como nós, imperfeito como nós, fez algumas coisas equivocadas, como nós fazemos no dia a dia. Mas tinha um grande mentor encarnado. Tinha um grande amigo, chamado Natan. Natan era um profeta, um médium, que trazia para o Davi, e depois o rei Davi, instruções para a sua grande missão espiritual. Davi veio com a missão de já colocar no meio daquele povo a ideia de um Deus único, que até então eles não tinham essa ideia de Deus único. Só que Davi, determinado dia, sentado lá no seu palácio, observando a Arca da Aliança, a tão falada Arca da Aliança do Antigo Testamento, um baú com os ensinamentos, com os livros do Antigo Testamento, o que os profetas escreviam. Ele, olhando para aquele baú, disse: preciso construir um templo chique, grande, imponente, para guardar o baú, para guardar a Arca da Aliança, para guardar aquilo que simbolizava para ele Deus. E, meus irmãos, nós fazemos isso no dia a dia das nossas vidas. Nós vamos buscando símbolos, e nessa simbologia nós vamos dando importância. E tudo bem em relação a isso. A gente só não pode dogmar as coisas, mas a simbologia de algumas coisas, a pomba branca, usar branco, isso tudo é simbologia. E que a gente se apega a essa simbologia, e se ela nos traz sentimentos e sensações boas, tá tudo certo. Não tem problema nenhum em relação a isso. Ele, debruçado sobre essa questão de construir um templo para colocar a arca, entra Natan, o profeta. Natan entra no seu palácio e diz: Davi, ouvi falar que você quer construir um templo para Deus. Ele: sim, vou construir. Aí Natan diz a ele: trago uma mensagem de Deus para você. E a mensagem de Deus é: Deus não habita templos de pedra, feitos por mãos humanas. Isso até foi equivocadamente interpretado por alguns muito ao pé da letra.
Mas na realidade, o que é que Deus diz? Não adianta construir um templo de pedra que eu não habitarei aí dentro se não tiver algo a mais. E Deus diz, avança nessa informação. Eu, no caso Deus, Natan falando a Davi, Deus mandou lhe dizer que construirá o templo dele. E o templo dele é imaterial. O templo dele é um ser. O templo dele é uma consciência. 1000 anos antes de Cristo encarnar, Davi já é informado de que Deus construirá o seu próprio templo. E seu templo é imaterial. Seu templo é um ser. Avancemos 1000 anos. Jesus nasce lá em Belém, numa manjedoura. Com 8 dias, Jesus é levado ao templo, porque a religião da época e os costumes da época diziam que com 8 dias de um filho nascido, ele tem que ser apresentado ao templo. Maria chega com Jesus no colo, adentrando o templo nas escadarias, encontra Simeão, um ancião, um senhor bem velho, que tinha sido prometido a ele que ele só desencarnaria depois que ele visse o Messias, o Emanuel, ou Deus entre nós. Quando Simeão se depara com aquela criança no colo daquela mulher, ele sente algo diferente. Ele sente que ali tem uma especialidade. Ele sente que ali é o Messias. E ele pede a Maria para colocar o Salvador nos seus braços. Maria, meio receosa, era um homem que ela não conhecia, mas ciente da especialidade que aquele ser era, que estava no colo dela, permitiu. Simeão se emociona, mas particularmente, vamos chamar a atenção aqui de que, dentre todas as falas de Simeão, inclusive de que uma espada transpassaria o coração de Maria, que aquele ser viria para destituir vários em Israel, que era o Salvador, o tão aguardado Messias. Mas Simeão faz uma pergunta: onde ele vai habitar? Qual será o templo dele? Lembremos que depois do rei Davi e seu filho Salomão construiu o templo de Salomão. Na hora que Simeão faz essa pergunta, qual é o templo que aquele Salvador, aquela criança vai habitar? Provavelmente capitaneado por inúmeros espíritos da mais alta ordem, amigos do Cristo, portanto, Cristos, igual a ele, das outras galáxias, dos outros planetas, movimentam conjuntamente a mão daquela criança, com 8 dias, e aquela criança coloca a sua mãozinha no coração de Simeão. Respondendo a Simeão, que é ali o templo que esse rei vai habitar. Meus irmãos, por que a gente está conversando sobre isso? Para a gente já se situar na importância desse ser que a gente está conversando hoje de manhã. E que conversamos diariamente com ele. Jesus, o Nazareno, o Galileu. Ele é o templo de Deus na terra. E esse templo não é material. Esse templo se situa nos nossos corações. Jesus é Deus
entre nós e faz morada em nossos corações, desde que assim permitamos que ele esteja. Então, meus irmãos, partindo dessa questão, desse pressuposto de que que Jesus é o templo de Deus e que esse templo mora nos nossos corações, nós precisamos entender e observar que todo o Antigo Testamento, se a gente fosse debruçar na Bíblia e nos Antigos Testamentos, nós vamos encontrar seres humanos como nós, imperfeitos, tentando acertar, tentando achar Deus, tentando buscar Deus. Isso é todo o Antigo Testamento. Rei Davi. Jesus, na Galileia, era conhecido como Jesus, filho de Davi. Rei Davi tramou a morte do seu melhor amigo, que era o general, para ficar com a esposa dele. Seu filho Salomão não fez muito diferente, não. Vários ícones bíblicos do Antigo Testamento se equivocaram na humanidade, enquanto humanos. E isso somos nós, meus irmãos, nos nossos dias. É nessa tentativa de buscar Deus, é nessa tentativa de buscar o divino, a gente vai se equivocando, a gente vai fazendo besteira, a gente vai se perdendo no caminho. Mas, hoje, nós temos uma grande responsabilidade. Porque com o Cristo, que dividiu até o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, para nós, ele se tornou o modelo e guia. Ou seja, o Cristo é nosso referencial. O Cristo redime todos os ícones bíblicos do Antigo Testamento, inclusive Moisés. Vocês lembrem que Moisés não entrou na Terra Prometida, por quê? Porque vacilou na sua fé. Quando Deus mandou ele dialogar com a pedra para tirar dali água e matar a sede daqueles que estavam no deserto, Moisés duvidou. Moisés agrediu a pedra com seu cajado e fez daquele ato um ato dele, para que ele fosse respeitado. Ou seja, se creditou de Deus. E aí um parênteses, meus irmãos. A gente precisa parar de se achar Deus. Nesse ato de a gente se achar Deus, a gente ofende, a gente agride, a gente machuca, a gente mata. Com essa ideia de que somos justiceiros, mas que não somos, porque justiça só existe uma, única, nem a justiça da terra é uma justiça em sua plenitude. Justiça só existe uma, é a justiça divina. O que nossa irmã Marilda falou aqui no início para vocês. Deus não castiga, ele é justo. Nós colhemos o que plantamos. E possa ser que essa plantação não seja dessa vida, seja de uma vida lá atrás, mas a gente vai colher. Porque a gente precisa aprender. Porque se eu te der pronto, você não vai saber o trabalho que deu. Se você chegar na porta da sua casa com um bolo lindo pronto, você vai comer e vai se saciar. Mas você não sabe o trabalho de quem estava ali atrás, a dificuldade de conseguir o ingrediente, quanto solaram para um dar certo. Você recebe pronto. E aí é só prazer. Mas quando a gente é obrigado a meter a mão na massa, ou seja, a trabalhar pelaquilo que a gente quer, deseja e merece, o valor é diferente. Mães, dê tudo a seus filhos. Você vê o que é que você vai criar. Não faça seu filho entender que cada coisa
tem seu preço no sentido não de valor, mas de trabalho, de suor, de dificuldade. E a gente, nessa questão de se fazer e se entender como Deus, a gente julga. A gente julga o vizinho. Só que a gente não sabe o que está no coração dele. Às vezes, aquele vizinho ranzinza, chatinho, grosso, que mal responde às pessoas, tem tanta dor ali dentro, tem tanta fragilidade, tem tanto medo de sofrer, que ele age dessa forma. Coloca uma couraça para que ninguém se aproxime e não maltrate ele. Quem somos nós para julgar do outro? Quando a gente vai para o travesseiro e a gente coloca a nossa cabecinha no travesseiro e a gente vai fazer a retrospectiva do nosso dia, como pede a nós Santo Agostinho, a gente só vai ver coisa boa que a gente fez no dia? Não. E é por isso, meus irmãos, que a gente está aqui falando de Jesus. Porque Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os necessitados. Jesus veio para todos nós. Ou você acha que ele botou os sãos para falar dele? Não. Tão doente quanto, ou até mais. Porque precisa estudar para falar sobre ele. E por isso que Jesus é nosso modelo e guia. Porque ele vem e traz um outro referencial. Tudo no Antigo Testamento é tentativa de buscar a Deus. Tudo no Antigo Testamento somos nós. Nós, no nosso dia a dia, estamos nessa tentativa de buscar a Deus. E nessa tentativa a gente erra, a gente se equivoca, a gente faz besteira. Só que hoje a gente já tem um modelo para seguir. Hoje a gente já tem um guia. Vocês têm um mar aqui perto. Se tiver um guia dentro do mar, uma corda, e você seguir ela, você vai de um ponto seguro a outro ponto seguro. Mas se você se arvorar do rei da água e nadar para o lugar onde não está marcado, você pode se afogar. Você pode se esbarrar com uma embarcação. E aí? Você se fez de quê? De Deus, de poderoso, de sabe tudo. Então, meus irmãos, redimindo todo esse Antigo Testamento, todas essas pessoas que se equivocaram, Moisés, Salomão, Rei Davi, todos. Se a gente observa, Cristo vem com um novo rumo. Cristo vem e dá um basta nisso tudo. Cristo vem e mostra a nós que ele é o modelo, que ele é o guia. E que modelo e que guia é esse? É um modelo de perfeição moral. Nós, quando olhamos para o Cristo, nós temos que enxergar que o que ele está nos mostrando como modelo é moral. Cristo veio rico, meus irmãos. Cristo pregava em templos. Cristo não entrava nem em cidades grandes. Se você for olhar a história toda do Cristo, ele pregou em vilarejos. A única cidade grande que efetivamente ele entrou foi Jerusalém. E entrou, a gente sabe para quê. Cristo estava nas pequenas coisas. Cristo está nas pequenas coisas. Cristo está em nós. Com nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com a nossa impaciência com o nosso filho, com a nossa impaciência com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os filhos, com o vizinho. Cristo está na nossa irresignação, às vezes, com aquilo que temos. Porque alguém tem tanto e eu não tenho. Cristo vai estar aí.
mas Cristo estará aí como modelo e como guia. Ou seja, eu estou resignado e resignado porque eu nasci pobre, não tenho nada, enquanto uns têm tanto. Cristo está ali. Mas ele não está ali no seu pé do ouvido dizendo assim, é isso mesmo, meu irmão. Cristo está ali dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Olhe para mim e observe que o que importa é a riqueza moral. Que a riqueza dos homens, muitas vezes, é uma grande dificuldade. Que a riqueza dos homens, às vezes, vem com um grande teste e que a grande maioria não passa. Por quê? Porque se perde nela. Porque inebria. Porque ela é o bolo pronto. Que você não cuidou, que você não meteu a mão na massa. Ela é só o prazer. Menino mimado, né? Filhinho rico mimado. Observe. Na grande maioria, o que é que acontece? Por quê? Qual é a referência moral que essas pessoas têm? Tem tudo. Material. Se enibria com esse material. Ficar apaixonado com aquilo que o dinheiro dá. E não faz o que tem que fazer. Meus irmãos, vamos arrumar as ideias. Cristo é o templo de Deus na terra. E esse templo ele constrói em nossos corações. Ele vem trazendo o novo que a gente ainda não falou, que é o amor. Que é o amor avançando em todas as suas potências. Se a gente for olhar Moisés, os 10 mandamentos, pode olhar nos 10 mandamentos, está dizendo, ame a Deus e ame ao próximo. Jesus vem e diz, ame a Deus, ame ao próximo, mas ame ao seu inimigo. Ame a dificuldade. Ame o aprendizado. Jesus alarga essa ideia de amor. Essa ideia de amor que às vezes alguém do outro lado do mundo nos ajuda, sem nem nos conhecer, só pela vontade de ajudar, de ser caridoso e de amar. Então, esse modelo e esse guia que é Jesus para nós, ele tem uma cartilha. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele vem, vive 3 anos publicamente, nos mostra em 3 anos tudo que a gente precisa saber, tudo, absolutamente tudo, porque lembremos que ele é o templo de Deus. Deus é perfeição. Então tudo que o Cristo nos mostrou aqui é perfeição. E é o caminho para que nós todos cheguemos a ser perfeitos. Meus irmãos, a gente precisa desmaterializar o nosso olhar. E de antemão eu já digo a vocês, precisamos mesmo. Porque muitas vezes, quem está na situação da dificuldade diz, para Márcio é fácil vir palestrar aqui, ele tem carro. Ninguém sabe o que Márcio Espírito já passou. Vou trazer um exemplo a vocês. Chico Xavier, uma vez caminhando pelas ruas de Minas Gerais, encontrou um mendigo todo sujo, todo maltrapilho. Nossa amiga ali sabe bem como são. E ele estava com um grupo conversando. Quando ele viu aquele ser, ele imediatamente se dirigiu àquele ser, o abraçou e o reverenciou. Todos que estavam com Chico ficaram abismados. Primeiro, achavam que Chico ia entrar em insegurança em falar com aquele mendigo de rua, todo sujo, todo maltrapilho. Quando Chico voltou para o grupo dele,
foi indagado pelo grupo. Por quê? Porque você foi dessa forma e reverenciou? Porque ele é pobre? Chico riu e disse: vocês não conseguem enxergar a luz que este ser emana. É tanta luz que sai dele que me chamou a atenção. Esse ser mendigo já está num grau de evolução espiritual e moral tão grande, mas ele pediu para vir mendigo como forma de se depurar mais ainda. Então, meus irmãos, quem somos nós para julgarmos a cor, a raça, a condição social, a roupa que o outro veste, o que o outro fala? Quem somos nós? Quem somos nós, meus irmãos? Mas a gente tem essa mania de olhar materialmente. Aí Cristo vem numa manjedoura, no meio de animais. Ou vocês acham que ali estava fedendo, minha gente? Não tinha diarista para fazer limpeza. Ó, Maria está chegando, eu vou limpar. Não. Final de dia, era noite. Os animais já estiveram ali o dia inteiro. Aquilo ali provavelmente fedia, sim, a dejetos de animais. E é ali que ele vem. Quando ele, com 13 anos de idade, Maria vai até o templo para arranjar uma bolsa, preocupada com Jesus, como toda mãe faz, e volta, o que ele diz à mãe? Se a mãe duvida de que ele está em comunhão com o Pai, e o que é que Jesus faz? Entra para dentro de casa e pede emprego a José, seu pai, para ficar na carpintaria, trabalhando como carpinteiro. O Rei dos Reis. Mostrando a nós o tempo todo que a gente precisa parar com esse olhar material e enxergar além. Meus irmãos, se a gente não fizer esse esforço de enxergar com olhos de espírito e com olhos da moral, nós não vamos ter noção da grandeza que é Jesus Cristo. Por quê? Jesus, se hoje estivesse encarnado, ele não estaria na Basílica do Bonfim pregando. Ele não estaria nem aqui dentro. Ele estaria na rua, batendo na porta de cada um de vocês, para suprir a necessidade de cada um de vocês. Porque Jesus é isso. Jesus Cristo é isso. É amor, cuidado e carinho o tempo todo. E ele, provavelmente, delegaria a nós imperfeitos as cestas básicas para a gente dar. Mas ele não daria comida a vocês. Ele daria amor, palavra, carinho. Porque às vezes, meus irmãos, às vezes, você pode estar com fome. Alguém chega e te dá uma cesta básica. Você vai suprir aquela fome. Mas quando você deita, seu coração está doendo da mesma forma que estava no início do dia. Porque o que você quer não é só o alimento. O que você quer é carinho, é cuidado. É alguém olhar no seu olho e dizer: eu me importo com você. Sua vida é importante para mim. O que é que eu posso fazer para te ajudar? E isso é Jesus. Jesus está aí em sua essência. É nesse amor grande, potente, universal, que abrange a tudo e a todos, que ama os amigos, os parentes, os inimigos. E observe, Deus é tão justo e gosta tanto da gente
que facilita às vezes até nosso trabalho. Porque Jesus faz assim, vocês têm que amar os inimigos. Deus, em sua justiça, sabe o que é que faz? Bota o inimigo dentro da sua casa. Como seu filho, como seu marido. Tá ali, do seu ladinho. Tô dando tudo pronto. Falta só você fazer a sua parte. E a sua parte é o que, meus irmãos? Amar. Porque quando a gente ama, a gente entende o outro. Quando a gente ama, a gente deseja para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Quando a gente ama, a gente entende o outro na nossa fraqueza. Ou alguém aqui é poderoso e potente o suficiente para se achar o bambambam. E a gente faz isso, meus irmãos. Em casa, a gente quer comandar. Na rua, a gente quer comandar. No centro, se não tiver uma pessoa de pulso firme, vira uma loucura. Não é isso, Marilda? Porque é do ser humano. Por quê? Lembra lá do Antigo Testamento? A gente quer ser Deus. A gente quer mandar. A gente quer ter o poder de criação, de tudo. De tudo, meus irmãos. Mas ele, Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, vem numa manjedoura, fora da cidade de sua mãe. Olha a dificuldade. Se imaginem grávidas e indo para outro estado sozinhas para ter um filho, sem mamãe estar por perto, sem a prima e socorrer. Maria foi só. Ela, José e Jesus no ventre. Esse ser nasce e mostra a nós, durante toda a sua vida, o que é que precisamos fazer para chegarmos à perfeição. E quando eu digo chegarmos à perfeição, eu estou dizendo chegarmos a Deus. Todo mundo tenta chegar a Deus. E aí hoje a gente tem um modelo, um guia. Olha para isso. Olha quanta facilidade Deus nos manda. E a gente ainda fica resmungando de que está difícil. As dificuldades existem, meus irmãos, da ordem material. Mas muitas vezes elas estão aqui para fazer a gente aprender. Porque muitas vezes tudo o que a gente desejaria era ganhar na Mega Sena da virada e nos tornarmos monstros cheios de dinheiro. Talvez a escassez seja uma forma de domar nosso gêniozinho que ainda está endurecido. Então, meus irmãos, confiemos em Deus. Quando eu estou trazendo isso para vocês, dizendo, confiemos no destino e no caminho que Ele nos dá. Mas observe que Ele nos dá aquele caminho, mas nos dá a força de mudar aquele caminho. Mas a gente só vai conseguir mudar de verdade se fizermos a coisa certa. E fazer a coisa certa é seguir exatamente o caminho que Jesus seguiu. É amar o próximo, é respeitar o outro, é respeitar a natureza, é respeitar esse orbe que pisamos, esse planeta que a gente pisa. É respeitar a tudo e a todos. É amar a tudo e a todos, inclusive os inimigos. E Jesus, meus irmãos, é nosso modelo, nosso guia. E não basta ter Ele, Jesus, como modelo e guia. Ele facilita para nós. Ele nos traz uma cartilha. Vocês já devem ter ouvido falar nas bem-aventuranças. Jesus, o ser mais perfeito que já pisou nessa orbe. Eu vou até ser literal.
Pedir licença aqui a vocês. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Repito, qual é o tipo mais perfeito? Olha o que os espíritos respondem: vede Jesus. E observem que os espíritos não respondem só Jesus. Os espíritos respondem: observem Jesus. Por isso que ele é nosso modelo e nosso guia. Vede, olhe Jesus. Veja o que é ele, o que ele fez e para o que ele veio. Vede Jesus, meus irmãos. Porque quando a gente fala só, os espíritos podiam responder aqui: Jesus. Aí o que é que a gente faz? Bota Jesus lá no pedestal, né? Às vezes crucificado, às vezes ressuscitado. Pronto. Mas a gente está vendo Jesus? A gente está observando o que Jesus faz? A gente está tendo ele como modelo e como guia? A gente está rezando a sua cartilha? E que cartilha é essa? As bem-aventuranças, meus irmãos. Que se a gente espremer as 8 bem-aventuranças, a gente vai encontrar humildade, amor, caridade. Que é o antídoto daquilo que faz o maior mal para nós, que é o orgulho e o egoísmo. E toda vez que a gente quer ser Deus, a gente está deixando o orgulho falar. Toda vez que a gente se acha no direito de julgar o outro, matar o outro, ferir o outro, atingir o outro, a gente, através do orgulho, está querendo se vestir de deuses. E essas bem-aventuranças, meus irmãos, que é a cartilha que Jesus traz. Ou seja, eu sou modelo, sou guia, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ou seja, senão através do meu exemplo, senão fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu fiz. Vocês fazendo o que vocês têm que fazer, tendo a mim como modelo e guia. E aí Jesus acrescenta: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes. Porque quando a gente fala pobre de espírito, é se entendendo pobre aqui, mas com essa capacidade gigante de ser rico lá. E caixão não tem gaveta. Se algum de vocês ainda acha que tem, não tem. Até a gargantilhazinha de ouro que você sofreu para comprar, se você for levar para o caixão, provavelmente vão abrir o caixão e vão roubar ela. Nada tu leva de material. Estava na rua, em Belo Horizonte, De Chico Xavier. depois disso, ele não tem tanto caminho. Sim. Sim. Rico lá, pobre aqui. Mas pobre aqui também, e aí quando observe que Jesus faz: bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito, se entendendo ainda pobre em espírito. Porque observem que o que o Chico falou dele é que ele tinha uma luz imensa, mas que ele pediu para vir mendigo. Então ele ainda se enxerga pobre em espírito. Porque no dia que a gente se achar rico em espírito, a gente volta para aqui. Só existe um que é Deus. Só existe um que é Deus. Então o que a gente tem, e isso traz para a gente o quê, meus irmãos? Humildade. Um olhar humilde para nós, para a vida e para aquilo que se apresenta.
Cristo fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, os resignados. Chorar pela dor que eu passo. E a gente às vezes fala da fome e perder um filho cedo. Invertendo, de certa forma, a ordem natural, né? Os pais vão primeiro, os filhos. E aí você perde o filho, que muitas vezes não está nem envolvido com nada, mas está passando. Mas se você se resignar, entendendo que aquela criança estava ali no momento certo e na hora certa, e que ela cumpriu o que ela tinha que cumprir enquanto espírito, e que você está ali enquanto mãe sofrendo para aprender o que você, os 7, 8 anos que aquela criança viveu, foi uma mãe maravilhosa e resgatou aquele espírito e resgatou a história de antigamente. Por isso que a gente não pode perder um segundo sequer em fazer o bem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o próximo segundo. Nós não temos domínio de nada sobre nós. Só o bem que a gente faz, que é o que a gente vai levar. Então, às vezes, a reconciliação, o perdão que você demora a dar, você está perdendo uma grande chance de realmente seguir o Cristo como modelo e guia. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então, meus irmãos, Jesus é nosso modelo e guia. E ele ainda nos traz uma cartilha. Essa cartilha é a bem-aventurança. Toda vez que a gente tiver dúvida se está seguindo o caminho certo, leia as bem-aventuranças e veja se você se encaixa nelas. E a gente temos que ser misericordiosos com nós mesmos. Às vezes, a gente vai conseguir se encaixar só em uma. Tá tudo certo. Estamos no caminho. Próxima encarnação a gente busca outra. Mas o que a gente não pode é achar que tudo é grande demais de ser alcançado e a gente ficar sentado resmungando que eu não tive chance. A vida não me deu oportunidade. A gente tem oportunidade a cada segundo de mudar tudo a cada segundo. Mas, falando de Cristo, a gente está falando de Espírito, meus irmãos. De Espírito. E falando de Cristo, falando de Espírito, a gente não pode passar nessa palestra sem trazer esse olhar para o Calvário do Cristo. O Cristo foi nosso modelo e nosso guia o tempo todo. Ele nos traz uma cartilha que é as bem-aventuranças. O título dessa cartilha, ela tem um título, se chama Amor. Amor. Para que vocês alcancem o amor, façam isso. Para que vocês sejam bem-aventurados, façam isso. Para que vocês amem uns aos outros, façam isso. E Cristo, quando é entregue aos soldados, ou seja, quando Cristo é entregue à injustiça e ao sofrimento, que ali era uma injustiça que estava se causando. Quanto de nós sofremos injustiças na vida? Foi o que o Cristo fez, meus irmãos. O Cristo pegou espada, o Cristo pegou punhal, saiu bravando, saiu se defendendo. Não. O Cristo se entregou, não aos romanos. O Cristo se entregou aos planos do Pai.
aos planos de Deus e silenciou. Foi para dentro. Se resignou. Você acha que não doeu? Muito. Você acha que ele não sofreu? Muito. Mas ele estava ali, resignado, porque ele sabia que o plano era maior. E assim somos nós. Porque nós sabemos que o plano é maior. Vamos lá. Deus é amor? Vocês concordam? É nosso Pai? Pai que é amor, maltrata filhos? Quer o que para os filhos? Qual é a dúvida, então, que a gente tem para a gente estar se sacudindo nas cadeiras, se resignando? O que estiver acontecendo na nossa vida de dificuldade é nosso calvário. É para a gente aprender. Mas a gente tem certeza que, assim como Cristo, nós iremos surgir em espíritos, em pureza e em beleza, em amor. Somos nós, meus irmãos. Cristo silencia. Cristo não vai em luta. Até Pedro, que pega seu punhal, Cristo manda ele embaiar imediatamente. Aquele não é o caminho. Cristo vai com sua cruz caminhando pelas ruas de Jerusalém. Quantos de vocês aqui no Alto do Cabrito caminha por essas ruas carregando as suas cruzes, meus irmãos? Cristo carrega em silêncio. E olhe que, naquele caminho, Cristo teve olhares de amor, Cristo teve olhares de ternura, Cristo teve olhares de misericórdia, mas Cristo teve olhares de zombamento. Cristo teve olhares de bem empregado. Cristo teve olhares de é isso mesmo, sofra. E assim somos nós. Caminhando por essas ruas dessa cidade, carregando nossas cruzes. Mas Cristo, em momento nenhum, chega e diz: essa cruz não é minha. Carregue você, humanos. Não. Ele entende e aceita a vontade do Pai. E ele segue o seu caminho. E, como nós, muitas vezes precisamos que alguém nos ajude a carregar a cruz, ele também foi ajudado por aquele sirineu. Assim somos nós. Às vezes a cruz está pesada demais. E a gente precisa da ajuda do outro. Mas você só vai ter se você dá. Se você só dá malcriação, ranzice, ignorância, brutalidade, vai ter alguém que vai querer te ajudar a carregar a cruz? Não. As pessoas têm até medo de encostar em você. Mas se você for amor, se você tiver Cristo como modelo e guia, vai aparecer sirineu em sua vida e ajudar a vocês carregarem a cruz. E às vezes sirineu vem de saia, viu? Vem de saia, de cabelinho branco. Mas vai ajudar a carregar a cruz. Cristo vai para a cruz. Cristo é crucificado. Quantos de nós, meus irmãos, injustamente? Quantos de nós somos acusados de fazer alguma coisa que não fizemos? O que foi que Cristo fez? Cristo desceu da cruz. Cristo ainda pede para nos perdoar. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, o olhar deles ainda é material. Eles não conseguem enxergar ainda com o olhar do Espírito. Mas assim como nós, carregando nossa cruz, sendo crucificado, e olha que Cristo foi crucificado uma vez, nós às vezes somos crucificados todos os dias. Mas, meus irmãos, que a crucificação seja feita pelo outro. O que a gente não pode é, no final do dia,
ao deitarmos nos nossos travesseiros, nos crucificarmos, por entendermos que somos merecedores de subir numa cruz e levar martelada de cravo na mão. Isso é que não pode ser. Porque Cristo não subiu ali porque merecia. Colocaram ele ali. E observe, Cristo é nosso modelo e nosso guia. A gente tem que fazer exatamente o que ele fazia. Essa é a missão. Esse é o caminho. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo não subiu naquela cruz legitimamente, nem se colocou na cruz, nem de forma justa. Mas ele aceitou a crucificação. Porque ele entendia que o Pai tinha um propósito maior, que era nos mostrar que tem algo muito mais belo depois que tudo isso acaba. E que se a gente fizer o que Cristo fez, a gente vai reaparecer, ressuscitar para alguns, desencarnar para outros, não importa o nome que você vai dar, mas vamos reaparecer em essência, sem essa couraça, que às vezes nos embeleza, às vezes nos enfeia, pouco importa. Mas se você tiver feito o caminho como Cristo fez, você vai aparecer resplandecente, iluminado, uma potência de luz. É para isso que a gente precisa caminhar. E a gente só caminha certo se a gente tiver o Cristo como nosso GPS. GPS ligado o tempo todo. E o Cristo o tempo todo. Como modelo, como guia. Observem, modelo e guia. Cristo podia ser só modelo ou só guia. Mas ele é os dois. Ou seja, modelo. Igual o que eu quero. Quando vocês vão costurar, ou quando vocês vão fazer um bolo, vocês têm um modelo para fazer, para sair perfeito, não é isso? A receita do bolo ou a amostra da costura, correto? Aquilo é o modelo. Então, é daquele jeito perfeito que tem que ser. É o Cristo. Mas ele não é só isso, ele é nosso guia, ou seja, ele vai conosco, nos guiando o tempo todo. E, meus irmãos, essa é a maior certeza que podemos ter. Nesse ano de 2023, ele esteve conosco o tempo todo. Porque ele não nos abandona em momento nenhum. Ele respeita a nossa vontade. Mas ele não sai do nosso lado. Ele pode não fazer nada se você não quiser que faça. Ou se você estiver pegando um caminho diferente. Mas ele não te abandona. Por isso que existe uma palavra chamada misericórdia. No momento que você precisa e que você quer um filete, um feixezinho de vontade de mudar, ele está ali. Estou aqui para te ajudar e estende as mãos. Ele só precisa de um grão de mostarda para transformar as nossas vidas. E assim como ele esteve conosco o ano 2023 todo, não tenha dúvida que ele estará 2024 inteiro do nosso lado. Como nosso guia, nos guiando. E a gente olhando para o modelo e dizendo, estou indo para cá e é assim que eu tenho que fazer. Estou indo para cá e é assim que eu tenho que fazer. Eita Cristo, escorreguei hoje, né? Hoje o bicho pegou. Hoje eu estava virado nos 60. O negócio, tudo bem. Amanhã eu volto para o caminho. Me arrependo do que fiz. Me entendo humano. Seja misericordioso comigo mesmo. Mas sigo o caminho. O que não dá é para ficar parado. Porque Cristo não ficou parado. Olha mais um modelo. Ou alguém viu Cristo parado, caminhou o tempo todo. Ou seja, buscou, se movimentou. E mais uma referência de modelos, meus irmãos. Cristo não esperou que os necessitados fossem em busca dele. Cristo foi em busca dos necessitados. E isso nós precisamos fazer nas nossas vidas. Às vezes, o vizinho, muito triste, naquele dia, está precisando ser buscado.
E a gente, no nosso orgulho, diz, ih, tá ranzinza hoje, tá cheio de coisa, não vou nem encostar na casa dele. Observemos o que Cristo fez. E tenhamos essa receitinha de bolo. Na hora que você está em dúvida, você para. E diz assim, se Cristo estivesse aqui no meu lugar, ele ia agir como? Ele ia fazer o quê? Vocês vão ter a resposta certa. Porque ele é o modelo e guia. Ele é o mais puro e perfeito que aqui já pisou. E ele é o templo de Deus, ou seja, ele é o templo do Pai. Ele é cheio de divino, ele é cheio de leis divinas. E ele faz seu templo em nossos corações. E é por isso que ele esteve conosco em 2023, estará em 2024, 2025, 2026. E mesmo quando a gente não estiver mais aqui contando esse tempo, já estivermos contando um tempo diferente, ele estará conosco. Porque lembre, meus irmãos, o templo dele são nossos corações. E nossos corações são nossas consciências. É só deixar ele habitar. E quando a gente recebe visita, a gente limpa a casa e faz a melhor comida que a gente tem. Que a gente faça isso com Cristo. Todos os dias, todos os momentos. Limpemos nossas casas, preparemos nossas melhores comidas, abrimos o sorriso, enchemos nossa casa de afeto, amor e recebamos o Cristo em nosso templo interior, em nossos corações. Que assim seja, hoje e sempre.